Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre abro esse podcast falando a mesma coisa, porque você sabe que é verdade. É o que eu amo fazer, eu amo comunicar com você que acompanha a gente. Hoje é um dia extremamente especial, apesar de eu também sempre dizer isso, porque sempre tem alguém muito especial nessa mesa, né? A gente tá aqui direto do Movie Studio, gravando conteúdo de valor pra você. Então hoje eu vou te pedir pra você chegar, se inscreve no nosso canal, deixa seu like aí pra esse vídeo chegar também pra mais pessoas. E acompanha, principalmente você que é mulher. O podcast hoje é pra todo mundo, tá? Óbvio. Mas você que é mulher, a gente vai falar de saúde feminina, a gente vai falar das etapas que uma mulher passa. E melhor ainda, com uma especialista no assunto. A gente vai conversar hoje com a doutora Floriza. Eu falo sempre que eu nunca apresento meu convidado tanto quanto ele é especial, sabe? Principalmente pra mim. Mas eu vou fazer o possível, tá? Doutora Floriza Ferreira, ginecologista, obstetra, pós-graduada em terapia intensiva, mãe, esposa, porque nós não somos só profissional, né, doutora? Verdade. Especialista em climatério e menopausa. Doutora Floriza atende aqui no Le Monde, onde nós estamos gravando esse podcast, o consultório dela é aqui. Eu já te convido para você acompanhar o trabalho da doutora Floriza e também conhecer um pouco do que a gente vai falar aqui, que é realmente sobre saúde. A gente vai compartilhar pílulas de saúde. Doutora, seja muito bem-vinda, tá? Estou muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer o convite, né? E sempre que você quiser, voltarei quantas vezes você quiser. É só me convidar. E a doutora também tem um podcast, também é podcaster. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais pro finalzinho, tá bom? Sim, claro. Vamos tocar nesse assunto do podcast, que eu amei esse assunto. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, dissesse quem você é, qual é a sua especialidade, como você gosta de ser reconhecida também pelo seu trabalho, pra gente poder falar um pouquinho sobre ele, pode ser? Pode ser. Então tá, vamos embora. Então, primeiramente, muito obrigado, Rafa, pelo convite. Me sinto muito honrada, né? Meu nome é Floriza Macieira, eu sou médica, sou ginecologista obstetra, sou mãe, tenho um filho de 16 anos, sou esposa também, né? Sou casada com o Francisco, que é fisioterapeuta. Fiz ginecologia obstetrícia e me especializei também, fiz pós-graduação em terapia intensiva adulto. Me especializei em climatério e menopausa, porque eu vi que é uma época, né, de nós mulheres que precisa muito de ajuda, porque tem muitas mulheres desinformadas sobre essa época do nosso ciclo, né? E eu gosto muito de exercer a ginecologia porque eu consigo ajudar mulheres. E eu acho isso muito importante, né? Levar a informação para as mulheres, poder melhorar o estilo de qualidade de vida, ajudar as mulheres a reconhecer a sua melhor versão. Então, o que eu gosto muito de fazer, eu faço com muita paixão, é a ginecologia. Doutora, por que a especialização nesse assunto de menopausa e climatério? Por que esse olhar para isso? Porque eu comecei a perceber que as mulheres têm muita desinformação. A partir dos 30 anos, elas começam a sentir os sintomas de menopausa, na verdade de climatério, que é a fase que antecede a menopausa, e elas procuravam ajuda com os médicos ginecologistas e eles falavam, olha, é isso mesmo, é coisa da sua cabeça e pronto, segue a vida. E eu tenho a TDPM, né, que é o transtorno disfórico da tensão pré-menstrual. E, infelizmente, também é um diagnóstico que não é fácil de ser diagnosticado, porque alguns colegas, infelizmente, né, principalmente os mais antigos, né, falam que é TPM, é coisa da nossa cabeça e que não tem tratamento. E eu vi que eu precisava me especializar cada vez mais. A minha tese, né, da minha formação em ginecologia obstetrícia, o meu TCC, eu fiz sobre TDPM e aí, né, acabei a minha pós-graduação, resolvi me especializar cada vez mais e comecei a ter esse olhar para climatério e menopausa, que eu vi que é um campo que as mulheres precisavam muito de ajuda, elas buscavam ajuda, mas não tinha essa retribuição, porque
é um período complicado da vida da mulher, porque baixa libido, aumento de peso, cabelo caindo, unha enfraquecida, irritabilidade, né? As mulheres falam assim, doutora, eu não tenho mais desejo pelo meu esposo, e eu amo meu esposo, só que eu fui no médico, ele disse que é coisa da minha cabeça. E não é, doutora. Então eu comecei a ver que as queixas eram a mesma e sem a devida atenção, Sim. sem o tratamento. Então eu resolvi me especializar para poder ajudar essas mulheres. Então, por isso que eu gosto muito desse tema, climatério e menopausa, né? Hoje, o meu foco é climatério e menopausa. A grande maioria das minhas pacientes que tratam comigo no meu consultório é essa faixa etária. E o que, doutora? 35 mais? 30 mais, 30 na verdade. Mais? 30 mais, na verdade. E comecei a me especializar cada vez mais, me especializei em suplementação, que é um assunto muito importante, e as mulheres algumas mulheres não têm dessa informação da importância da suplementação a partir de 30 anos, e por isso que eu resolvi me especializar, porque eu vi que era um campo que tinha um vão, né? Entre climatério e menopausa, e as mulheres procuravam ajuda e não tinham. E aí eu me encantei. Cada vez que eu comecei a estudar, me aprofundar, eu fui me encantando. E aí mudando a vida de mulheres, doutora, aí é uma delícia, né? Que vocês imaginam eu que chega a mulher de uma forma, com uma queixa, não tô com um pouco baixa libido, tô ganhando peso, tô com irritabilidade, e aí vem você com... É normal, tá tudo... Assim... É comum, vamos tratar. Sim, porque... E aí é uma delícia, né? Porque assim, né? Como eu tenho a TDPM, é um assunto que me interessa muito também, porque não é coisa da minha cabeça. Sim. Ninguém gosta de... Você é mulher também, né? A gente não gosta de dormir bem e acordar... Mal-humorada, né? Querendo bater em todo mundo. Sim, olha pro esposo. Alguém. Olha pro esposo e fala, hoje não, entendeu? Isso, ninguém quer isso, né? Então, passar por isso sozinha é muito ruim. E quando você encontra um profissional que te dá a mão e fala, vamos juntos, vamos tratar, você vai começar a suplementar, você vai mudar a sua alimentação, você vai começar a atividade física, você vai começar a tomar essas medicações, vamos acompanhando. Então, como eu recebi isso na época, né? Eu quis passar isso para as minhas pacientes. E assim, eu fico muito feliz porque tem mulheres que realmente mudam em 4 meses, em 2 meses, entendeu? Tenho muitos feedbacks dela que realmente muda. As pessoas começam uma nova profissão, voltam a estudar, voltam com relacionamento, sabe? Então é muito gratificante, de verdade. Imagino, porque... nós somos seres de corpo, alma e espírito, né, doutora? Então, e até estou introduzindo isso porque eu fui lá no seu Instagram, óbvio, fazer a minha tese do podcast, e eu vi lá que você tem um atendimento muito humanizado, certo, doutora? Sim. Isso faz muita diferença, né? Eu gosto muito disso, até porque eu sou religiosa, né? E eu acho que o atendimento humanizado é tudo, né? Isso eu herdei da minha mãe. Minha mãe também era ginecologista obstetra. Ai, que lindo! Então, por isso que eu também resolvi fazer a ginecologia obstetrícia, porque eu acompanhava a minha mãe, né? Desde os 15 anos de idade. E a minha mãe tinha esse atendimento muito humanizado, né? Minha mãe, ela sempre atendeu a maioria da fase dela, né, de médica. Ela atendeu muito aqui na Baixada. E as pacientes, assim, eu lembro que levavam galinha para ela como presente, ovo, queijo, um paninho com o nome dela bordado, sabe? Assim, para agradar. Que lindo. Porque ela fazia esse atendimento humanizado. Isso há algum tempo atrás, né? Há uns 40 anos atrás. E ela sempre falava para mim, eu gosto muito de ser ginecologista porque eu consigo mudar a vida das mulheres, né? E principalmente as mulheres que são mais carentes, que são carentes de informação, carentes de alguém que ouça elas. Eu recebo muita paciente que só quer conversar, só quer chegar para alguém, um profissional, e falar, doutora, eu estou tendo um problema no meu casamento, eu preciso de ajuda, o meu esposo não me ouve, a minha família não me ouve.
às vezes, Rafa, a mulher nem tem nenhum problema ginecológico, o problema dela é psicológico. Só que, infelizmente, ela vai numa consulta, o médico nem olha para ela, só pergunta o nome, vai fazer, aqui tá os exames, próximo, volta. Entendeu? Você sabe como é, né? Sim, infelizmente ainda é muito assim. Infelizmente é assim, e a mulher não tem voz, né? Então, esse atendimento humanizado que eu faço no meu consultório é assim. Eu tento entender o problema que aquela mulher está passando, que todos nós, né, temos problemas na vida, né? Todo mundo, uns mais, outros menos. E você ter uma ajuda psicológica, alguém que pelo menos te ouça, porque ouvir é um dom, né? Então, às vezes, a gente está num momento da nossa vida que a gente só quer desabafar com alguém. Olha, Rafa, eu estou passando por essa situação, o que você acha que eu devo fazer? Me ajuda, né? Me dá só, assim, uma opinião. E tem muitas mulheres que vão no meu consultório por indicação de amiga, né? De irmãs, né? É para isso, porque elas querem só que eu ouça e que eu fale o que ela deve fazer, Sim. né? Obviamente tem o trabalho todo da ginecologia, claro, da medicina, né? Os exames, a rotina Sim. ginecológica toda, mas eu percebo que hoje em dia as mulheres precisam muito ser ouvidas, elas precisam ter voz, sabe? E por isso que eu optei por esse atendimento humanizado, por isso que eu falo que eu faço a ginecologia integrativa, é corpo, mente e espírito junto. Isso é muito bonito, doutora, e é muito raro. Doutora, não conheço muitos médicos, mas nos meus primeiros anos indo a ginecologista, eu fui no doutor Vandi. Eu não esqueço do doutor Vandi, porque é um dos poucos médicos, principalmente por ser um homem, que eu vi um atendimento tão humanizado. O doutor Vandi nos recebia na porta, né, nos examinava, depois nos levava na porta e dava até um beijo no rosto, aquele beijo bem de longe assim, mas nos dava um beijo no rosto. Isso tem lá 20 anos atrás. E eu olho para esse atendimento de 20 anos atrás, já tão humanizado, naquela época que nem a rede social nem era da forma que é hoje, e já olhava para ele como um médico muito diferenciado, porque isso é muito raro. E aí, 20 anos depois, eu ainda, infelizmente, posso dizer que a gente está pior nesse atendimento humanizado. A gente não está evoluindo tanto nesse atendimento humanizado. Com infelizmente. Certeza. Infelizmente. Porque, assim, antigamente tinha um médico de família, sim, né? Sim. Então, assim, o médico, ele sabia o nosso nome. E toda a família lá, né? Ele sabia a família toda, ele sabia quem era casado com quem, netinho, nome, tudo, né? E hoje em dia a medicina avançou, né? Que bom, que Sim, é uma coisa claro. boa. Mas o que eu percebo é que tem alguns médicos que eles perderam essa sensibilidade, né? De olhar para o rosto do paciente. Como eu sou plantonista, eu faço CTI, né? Já faço CTI há muito tempo. Às vezes, para o colega, não é uma pessoa, é só o número, é só o leito 7. E não Sim. é isso, entendeu? Ali, eu sempre falo, ali é o amor de alguém, ali é o esposo de alguém, é a esposa de alguém, é alguém tá orando por ele em casa ou por ela, entendeu? Então, não é o número, ali é uma pessoa que tem algumas pessoas ao redor que é o amor de alguém, né? Se fosse, eu sempre falo, se fosse sua mãe ali, se fosse seu pai, como você iria atender? Com certeza não ia ser assim, entendeu? Eu falo isso muitas vezes para os recém-formados, para os acadêmicos, entendeu? Conversa, se apresenta, fala o que você vai fazer, o que você vai examinar. Não fala assim, só as siglas, né? E a idade e o diagnóstico. Eles não entendem, eles não estão ali para entender, né? Quem tem que entender somos nós médicos, mas a gente está ali para explicar qual é a patologia, o que a gente está pretendendo fazer, como é que ele está se sentindo, se ele comeu bem, sabe? Assim, o ser humano, né? Nós estamos muito carentes de atenção, Sim. né? Isso eu falo... De outro humano, né? A gente está carente de humanos. Humano, né? Tem até uma letra, acho que é do Zeca Pagodinho, né? Ser humano, né? Ser humano, isso mesmo. Então, assim, eu gosto muito dessa música porque o ser humano tá cada vez mais difícil. Isso é uma coisa muito ruim pra gente, né? E que bom poder unir essa conversa com a medicina, né, doutora? Sim. Que bom poder olhar para a medicina, para IA, para tecnologia, para avanço, mas falar, vamos também cuidar, porque tem um humano ali. E aí, a gente sabe de forma de artigo científico, não é só de voz da nossa cabeça, não.
mas que muitas doenças têm ligação emocional. Com certeza, né, já foi doutora? provado cientificamente que a oração, não falando de uma religião específica, Sim. né, mas falando de espiritualidade, da fé, já foi provado cientificamente que a fé ajuda a pessoa a passar por aquela doença. A oração tem um poder de cura. Isso não sou eu que estou falando, né? Os nossos ouvintes, eles podem pesquisar. Isso já foi provado cientificamente, né? Então, assim, não é coisa da nossa cabeça. Da nossa cabeça. Então, você ter um olhar humanizado para o outro, né? Independente da profissão, né? Eu estou falando da medicina, porque hoje é o tema, né? Sim. Mas você ter um olhar humanizado para o outro é muito bom. Porque eu tive um acidente com meu esposo no dia 24 de dezembro, há 2 anos atrás. E quando eu pedi para ir para o Hospital da Pós, porque meu esposo trabalha lá, e eu senti esse acolhimento, entendeu? Então é muito bom quando você está precisando, você ter esse acolhimento, né? Porque você está num momento frágil, né? Que está precisando. E é muito bom quando você vê um profissional que chega para você e olha para você. Porque os olhos falam muita coisa. Verdade, né? concordo. Então, quando você olha nos meus olhos, você sente alguma coisa, como eu estou olhando para os seus, entendeu? Sim. Então, assim, o olhar, o rosto da pessoa fala muita coisa. Então, você olhando para o paciente, você descobre se ele está triste, se ele está bem. Se ele está mentindo. Se ele está mentindo, se ele está, né, inventando alguma coisa, Sim. você desconfia, né? Então, assim, é só olhar, né? Hoje em dia, infelizmente, alguns colegas não têm essa habilidade, né? Bom que nós mulheres a gente tem um pouco mais desse olhar integrativo. Eu acredito nisso, doutora. Com certeza. Fala pra mim, se a gente pudesse... Eu sei que, com certeza, doutora, a questão é muito mais profunda, mas se a gente pudesse deixar coisas simples pra mulherada que vai nos acompanhar, a diferença do climatério pra menopausa. O climatério é a fase que antecede a menopausa, né? Geralmente começa a partir de 30 anos, 35 anos. Medicina não é matemática, né? Então, assim, geralmente, né? E a menopausa é quando a mulher fica um ano inteiro sem menstruar. Aí ela entrou na menopausa. Ela vai fazer os exames hormonais, os hormônios vão estar todos, né, baixos, e aí isso é menopausa. Porém, no climatério, a mulher já começa a sentir os sintomas da menopausa, que são os mesmos, né? Que é os fogachos, né? Que são os calores, aquele calor horrível, geralmente é no pescoço para baixo, irritabilidade, perda de libido, a unha começa a ficar fraca, cabelo começa a ficar caindo, aumento de circunferência abdominal, dores nas pernas, cansaço. Isso são os sintomas do climatério e da menopausa. Se a mulher não trata no climatério, quando ela chega na menopausa, esses sintomas estão mais aflorados, né? Mas é o que eu falo, tem tratamento. Sim. Para isso tudo tem tratamento e mudança de estilo de vida. Então, a diferença básica de climatério para menopausa é essa, né? Para os nossos ouvintes. O climatério é a fase que antecede a menopausa e menopausa, ela começa quando a mulher fica um ano inteiro sem menstruar. Doutora, a mulher que faz o uso desses métodos contraceptivos que não menstrua, como que ela identifica isso? Pelos sintomas e pela parte hormonal no exame de sangue, que nós pedimos, que faz parte um dos exames da rotina da ginecologia. São os hormônios da ginecologia, FSH, LH, progesterona, testosterona, prolactina, que começa a baixar no exame de sangue. E a mulher começa, mesmo fazendo uso de anticoncepcional oral por muito tempo, muitos anos, ela começa a sentir alguns sintomas. Sim. Mesmo os leves, assim, ela começa a sentir. Ô, doutora, eu sei que tem que ir na consulta, então a gente não pode abrir mão de consulta, mas a gente vai entregar um pouquinho de umas pílulas aqui. Qual suplemento toda mulher não pode deixar de consumir hoje? A mulher 35 mais ou menos. Tem que suplementar. Ômega 3 é imprescindível. Ai, não tomo. Creatina e vitamina D, né? Para a parte óssea. Esses 3 são os básicos. Aí tem os outros também, que aí vai depender dos sintomas. De cada caso também, né, doutora? Mas o ideal é já começar a pensar em suplementar, colágeno, né? Sim, de uma marca boa, igual a creatina também. Isso é muito bom.
Agora, se a mulher for hipertensa, é bom primeiro também, de qualquer jeito, passar por uma consulta de ginecologia e também passar pelo seu cardiologista. Mas esses seriam os básicos. Pelo menos para já começar a pensar, você aí que tá aí, ó, eu preciso pensar que eu tenho que olhar para a creatina, eu tenho que olhar para a vitamina D. Ômega 3, que é muito importante. E o ômega 3, todo mundo fala que é milagroso, né? Isso, o ômega 3 é. Todo mundo fala. Doutora, principal sintoma para estar alerta? Você já deu alguns, né? De circunferência abdominal, da irritabilidade. Mas sabe aquele que é muito, muito mais frequente, assim, 99% das mulheres geralmente têm? Os mais frequentes são os fogachos e a baixo libido. Esses são muito frequentes. As mulheres chegam no meu consultório e falam, doutora, eu não sei o que é, mas algumas ficam encabuladas de falar. Eu imagino, né? Doutora, para chegar até para falar para a doutora que está com a libido baixa. Tem, né? Muitas mulheres que falam, doutora, eu não sei o que está havendo, é que fala baixinho, né? Mas assim, eu não quero mais namorar, eu não sei o que é, o meu esposo, eu amo meu esposo, mas não quero mais namorar. Então, isso é um grande alerta, né, doutora? Se a gente pudesse falar para as mulheres, se você está com alguma dificuldade nisso, busca ajuda. Não é normal, não é comum. Isso, né? Não é comum. E às vezes também tem mulher, às vezes até que acha que está entrando em depressão, né? Porque às vezes um dos sintomas também é o desânimo, né? Sim, o cansaço. O cansaço extremo, faz as coisas assim porque tem que fazer, né? Mas pode ser também, né? A ansiedade, pode ser. Aquela mulher pode ter um quadro depressivo, pode ser. Mas procure o seu ginecologista para poder diferenciar. Muito bom, doutora. Quais são os maiores mitos que a mulherada tem, assim, com relação à dificuldade de pensar numa reposição hormonal? Sabe, aquela coisa assim, não sei se eu vou fazer, não sei se eu quero. Por quê? Qual é a dificuldade que a gente ainda tem? O maior mito é que anticoncepcional e reposição hormonal provoca câncer, né? E eu pensei que você ia falar de engordar, doutora. E engordar também. Mas o maior mito é, vou engordar se eu fazer reposição hormonal. Eu vou engordar e eu vou ter câncer. Caramba, que forte o câncer, não sabia. Esses dois são os maiores mitos, né? E hoje eu fiz até uma palestra mais cedo hoje e eu expliquei sobre isso, né? Porque tem muito fake news, né? Tem algumas mulheres que não podem fazer reposição hormonal? Tem, sim. Mas a grande maioria pode fazer e deve fazer reposição hormonal. O problema é que elas começam a tomar as medicações por conta própria. Sim. Porque, minha amiga toma, eu vou tomar também. E agora com o ChatGPT, então, doutora, eu fico até imaginando a galera querendo se consultar. Que pelo loucura Google vai ser também, essa? Entendeu? Sabe, chat, eu tenho tantos anos, estou sentindo isso me indica uma reposição. Oh, meu Deus, vai ser uma loucura. Pois a galera tá doida. Uma reposição hormonal bem feita e acompanhada por um ginecologista, a mulher muda de vida. É outra pessoa, isso em um mês, é questão de semanas, né? Você muda a vida, doutores, com isso, né? Sim, muda. Você muda relacionamentos. Imagino que salve casamentos isso. Porque tem algumas que falam assim, doutora, pelo amor de Deus, meu casamento está indo por água abaixo porque meu marido me procura e eu não tenho desejo nenhum, eu não sei o que fazer, mas eu amo ele, eu não sei, eu já fui no psiquiatra, ele me passou... E aí começa a passar antidepressivo, então, doutora, aí que a mulher não tem libido mesmo. É isso que eu falei, é isso que eu ia falar. Me passou Rivotril, me passou fluoxetina. Acabou a libido. Pronto. Aí a libido que estava abaixo, agora já está no pé. E como é bom poder falar para as mulheres que esse assunto é sério, é importante. Sim. E tem que ser falado, né? De uma forma leve, de uma forma acessível, mas tem que ser falado. E não tem que ser falado, Rafa, como um tabu, Sim. né? Todas nós vamos passar por essa fase. Só que é muito bom que quando chegarmos nessa fase, ter alguém para segurar a nossa mãe e falar, olha, não é coisa da sua cabeça. É só a parte hormonal. Vamos resolver. Pronto, doutora, só isso. Isso tem alguma correlação com a mulher ter dificuldade de envelhecer? Pela questão social, pela questão do mercado de trabalho, sabe? Pela questão dos sentimentos internos, autoestima? Tem uma correlação dela demorar a procurar essa ajuda porque ela demora a lidar de frente que eu estou envelhecendo? Algumas sim. Elas não querem admitir que estão no climatério ou estão na menopausa. Né? Mas Rafa, também tem muita desinformação. As mulheres não sabem o que é menopausa, né? Às vezes eu pergunto, a senhora entrou quando na menopausa? Elas falam, doutora, já passei dessa fase. Há muito tempo.
Aí eu falo, não, querida, ninguém passa da menopausa. A gente entra na menopausa e fica. E fica ali, permanece nela. Permanece ali com você. Você só tem que saber lidar com a menopausa. Sim. Mas outro ponto importante também é que as mulheres têm uma porcentagem das mulheres que estão se cuidando muito. Essas mulheres, principalmente, que têm medo de envelhecer, são as mulheres que procuram suplementação, né? Procuram um médico ortomolecular, procuram um ginecologista, começam a suplementar aos 30, 35 anos, mais ou menos, né? Então, essas mulheres, quando elas entram na menopausa, elas não sentem nenhum sintoma. E se sentem, é uma coisinha leve, é um fogacho leve, é uma irritabilidade leve. Então, as mulheres que, graças a Deus, né, hoje em dia tem muita informação, algumas já começam a procurar ajuda. E esse é o melhor dos mundos, né, doutora? Que a gente possa passar, então, pelo climatério, diminuindo os sintomas, se cuidando. Isso. Fazendo as coisas que você compartilhou com a gente da atividade física, da suplementação, dos cuidados. Mudança alimentar é importante também. Então, as mulheres que já procuram, né, essa mudança de vida, elas percebem que elas passam pelo climatério mais leve. Sim. E tem mulheres que não sentem nada. Passam pelo climatério, entram na menopausa sem nenhum sintoma. Ô, doutora, como é que a gente faz hoje com esse desafio da internet, da rede social, e é o que você já vem fazendo tanto com relação à palestra, né, a conteúdo, mas como a gente faz para levar mais informação sobre o assunto sem ser um tabu? Como a gente faz isso? Como você vê, como você tem esse olhar? Eu acho que falar mais sobre o assunto. Eu acho que nas minhas palestras que eu faço, eu gosto muito de falar sobre ginecologia, falar sobre saúde feminina, porque é só através do conhecimento que nós vamos quebrar esse tabu, né? O conhecimento é a chave de tudo. Quando nós temos o conhecimento, né, nós vamos levar a vida mais leve, independente de qualquer área que seja. Então, o conhecimento, eu acho que é a chave. O conhecimento liberta, né, doutora? Sim. É a chave para a gente poder libertar mais mulheres, né? Isso. Porque eu fico vendo meu histórico familiar, doutora, as mulheres da minha família morrem muito cedo, né, infelizmente. E são mulheres que realmente não tinham esse hábito de se cuidar tanto quanto a gente merece se cuidar para envelhecer melhor, né? Para ter realmente, para chegar aí na casa dos 80, 90, a gente olha para o futuro e vê que as pessoas estão envelhecendo mais, né? Então, chegar nessa idade melhor, para nós mulheres, é muito mais saudável, né? Com certeza. E antigamente, Rafa, tem alimentação, né? A alimentação da época da nossa avó era uma. Hoje é muito embutido, né? Muito enlatado, muito fast food. Não estou falando que não é gostoso, eu também gosto, entendeu? Mas a gente tem que saber equilibrar. Sim. Né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, você não vai comer um hambúrguer todo dia, Coca-Cola todo dia, né? A gente tem que, é o que eu falo, a mulher, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e não o que a gente quer, né? Porque adulto faz o que tem que ser feito. Nós não somos criança, né? Então, se eu sei que para envelhecer bem, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso mudar a alimentação, eu vou fazer isso. A gente precisa muito virar essa chave de fazer o que tem que ser feito mesmo. Sim. Doutora, tem um case que possa compartilhar de uma forma muito bacana mesmo para inspirar as mulheres, de uma pessoa que chegou X e saiu Y? Tenho vários. Eu tenho uma paciente que eu atendi ela e era um daqueles casos que eu falei para você, né, que só queria ser ouvida. Sim. Né? Ela foi para fazer a rotina normal da ginecologia, foi indicada por uma amiga. E eu comecei a perguntar como o meu hábito que eu tenho, né, o que ela estava sentindo, e ela começou a chorar. Ela falou que ela estava passando por um momento conturbado da vida dela, porque ela descobriu uma traição do esposo. Ela era casada. O esposo tinha, na época, uma filha de 5 anos com a irmã dela. Caramba! Nossa, que história forte! A família toda sabia, menos ela. Quando ela descobriu, porque a irmã dela falou, né, e mostrou fotos de aniversário da criança com a família toda. Então, a família toda dela sabia e apoiava, porque na cabeça deles era normal. Ele está casado com as 2 irmãs, enfim. E ela falava que ela parou de estudar, porque o esposo não deixava. Ela começou a adoecer, né? Ela ficava em casa direto.
né? Porque o marido não deixava ela fazer nada. E ela precisava mudar de vida. Ela falou, doutora, eu não sei o que eu faço. E eu falei para ela, você é uma mulher jovem, 43 anos na época. Eu falei, você não tem... o que você quer fazer? Ela, doutora, eu queria sair de casa, eu não aceito isso, eu quero me separar, eu quero mudar de vida. Doutora, a senhora saiu do campo ginecológico para o campo psicológico. Ajudou essa mulher num 360. Eu sempre falo que a ginecologista é a primeira psicóloga da mulher. Da mulher, é verdade. Porque essa paciente, ela só precisava alguém para desabafar. Para dar o primeiro passo. E ela falou, doutora, uma amiga minha me indicou a senhora e eu vim aqui. Aí eu falei, mas o que você quer fazer? Aí ela falou, eu não sei o que eu faço, eu quero mudar de vida, eu não admito isso, mas eu não sei para onde correr. Eu falei, você não tem uma amiga que você pode ficar uns dias na casa dela? Porque ela morava no quintal. Doutora, você deu todo um aconselhamento. Deu uma estratégia. Porque assim, ela falou, doutora, eu moro no quintal que tá a minha irmã, entendeu? Então assim, ela não tinha para onde ir. Então eu falei, mas você não tem uma amiga que você pode pedir ajuda, ficar uns dias na casa dessa amiga sua e você pensar mais tranquilamente no que você quer fazer, porque você é nova. Você pode pedir o divórcio, ele vai ter que te dar. Você entra na justiça e você pode recomeçar, você pode voltar a estudar. Você parou em que estágio da sua área acadêmica? Eu não acabei o 2º grau. Eu falei, então, você pode fazer esses cursos rápidos, você pode começar a procurar um emprego, você pode vender Natura, Rinodê, Avon. Você tem fé? Ela falou, tem. Eu falei, então, é com você. É só você correr atrás e você ser firme na sua decisão. Tá bom, doutora, passei os exames todos, ela chorou. A consulta demorou mais ou menos 1h30. Caramba. Pedi os exames todos e falei, olha, você fica tranquila, resolve a sua vida primeiro, quando você puder, você faz esses exames e retorna para mim. Tá bom. Se passaram 4 meses, ela voltou. Só que quando ela entrou na minha sala, no meu consultório, eu não reconheci. Por quê? Ela era uma mulher magra, cabelo grande, igual o seu, só que cheio de cachos. E ela estava assim, sem maquiagem, abatida, bem abatida. Me entra uma moça com cabelo curto, vermelho, toda maquiada, arrumada. Aí eu atendo, né? Como sempre, faço as perguntas básicas, né? Quantas vezes engravidou e tudo, ela começa a rir. Aí ela fala, doutora, a senhora não está me reconhecendo, né? Sabia. Eu falei, então, querida, desculpa, porque são muitas pacientes, né? Eu trabalho todos os dias e não sei, não lembro mesmo. Ela, doutora, eu só queria agradecer a senhora. E começou a chorar. Eu falei, mas por quê? Porque a minha última consulta, a senhora não sabe, mas eu ia me matar naquele dia. Caramba, doutora. Foi Deus que mandou eu marcar aquela consulta com a senhora. Aí eu falei, mas me arrepiei, eu falei, mas então que bom, graças a Deus que você não fez isso, né? Graças a Deus. Aí ela começou a contar a história. E aí eu me lembrei. Você foi relembrando. Aí eu lembrei de tudo. Ela falou, doutora, eu mudei de vida, eu me separei, aí eu consegui alugar um apartamento, eu emagreci 10 quilos, eu voltei a estudar, já tô fazendo o 2º grau, né? Eu tô trabalhando como secretária e eu vendo Natura, vendo Avon, vendo Rinodê. E eu só vim agradecer a senhora só, tá bom? Porque foi Deus que botou a senhora no meu caminho há 4 meses atrás. Caramba. E eu indico a senhora para todas as minhas amigas agora. Mas ela é ginecologista, então ela não é psicóloga. Aí, assim, eu falei, poxa, que bom que eu pude ajudar você num momento que eu nem imaginava. Sim. Ela foi para uma consulta normal de ginecologia, nada a ver com a parte da psicologia, né? E aquilo me comoveu muito. Porque eu na mesma hora, lembrei da minha mãe, que a minha mãe falava, eu mudo vidas através da ginecologia. E realmente, eu tento seguir os passos dela,
porque eu sei que de onde ela estiver, ela deve estar gostando do que eu estou fazendo. Então, assim, eu comecei a fazer as palestras, porque eu levo conhecimento para as pessoas, que às vezes, assim, coisas básicas, Rafa, elas não têm esse conhecimento, né? Então, são mulheres, às vezes, que são sofridas, têm relacionamento abusivo, não estudam, não trabalham. Então, o conhecimento é libertador, como você falou. E através da ginecologia, né, desse atendimento humanizado, eu consigo transformar vidas. Então, uma vida só que eu consigo, para mim, já é muito gratificante. Cada vez eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa mesmo. Você tem um chamado, doutora. Seu chamado é muito maior até do que a medicina. Claro que a medicina é enorme, mas seu chamado é muito maior. A medicina, eu falo que é uma dádiva, um dom. Mas eu sinto que eu também tenho um chamado de Deus, que é para poder ajudar mulheres, ajudar as pessoas que estão precisando. E, assim, eu me emociono muito quando eu falo isso, porque eu percebi isso há um tempo, né? Então, me sinto muito, muito gratificada mesmo, muito abençoada por Deus, porque Ele tem me permitido fazer isso, né? E quando eu precisei, eu tive ajuda, né? Quando no exemplo que eu te falei que eu me acidentei, eu tive uma rede de apoio das minhas irmãs, do meu esposo, do meu filho e de outras pessoas também que eu nem imaginava, né? Então, é muito bom que quando a gente precisa, você tem pelo menos uma pessoa que te apoie. E essa moça, ela ia atentar contra a sua própria vida, e ela só precisava de alguém para ser um canal ali ela só precisava de um canal de Deus para ser alguém, para conversar, ouvir. Ela só precisava disso, e ela não tinha essa rede de apoio, né? A família dela não apoiava ela em nada, e ela estava desesperada. Ela falava que ela não aguentava mais viver como ela estava vivendo, mas ela não me falou que ela estava tentando, né? Cometer o suicídio. Na verdade, a medicina para você, doutora, é o meio. Sim, é o meio. Ele nem é o fim, ele é o meio. Porque o fim é muito maior. Sim. Gente, que coisa linda. Que momento que eu tô vivendo. Muito bom. É lindo isso. Essa paciente me marcou muito. Outras, né? Toda paciente marca, mas essa tem um cantinho assim no meu coração que é especial, porque eu pude ajudar. Eu tenho certeza. E você teve experiência também de cuidar tipo de uma geração de mulheres da família, assim? Já. E veio a mãe, veio a filha, veio a neta. Veio a filha e veio a neta, isso. E até mesmo no CTI também, na época do Covid, né? Sim. Então eu tive uma experiência que eu cuidei de uma família inteira. Então, todos ficaram bem, doutora? O pai e a mãe não. A filha, sim. Muito. Mas foi uma época atípica, né, para todos nós. Para todos nós. Mas na ginecologia eu já tive esse privilégio de tratar da mãe, da filha e da neta. As três são minhas pacientes até hoje. Até hoje. Que lindo. Doutora, ainda tem essa dificuldade das mulheres irem ao ginecologista com frequência, como é necessário? Ainda existe isso? Existe, por causa justamente da desinformação. Uma vez fui fazer uma palestra em Austin e uma menina jovem, ela acho que tinha 27 anos, 4 gestações, nunca tinha feito um preventivo nem uma UTA transvaginal. Caramba, doutora, como teve esses 4 bebês? Aí ela falava que quando ela descobria a gestação, já estava com 5, 4 meses... fazia no SUS, né? Sim. O pré-natal. O acompanhamento. Eles só pediam na época ultrassonografia obstétrica, porque nem dá mais para fazer transvaginal, e pronto, ela tinha o neném e não procurava mais médico. Ela só ia no médico quando ela estava grávida. Não tinha nenhuma consulta de rotina, uma preventiva, não tinha nenhum acompanhamento. Não, tanto é que nessa palestra eu expliquei a importância do preventivo, da transvaginal. Eu comecei do básico, né? E assim, e se você for pesquisar, Rafa, são coisas que infelizmente são frequentes. Tem mulheres que nunca fizeram uma UTA transvaginal, nunca fizeram preventivo. Doutora, algumas, talvez pela questão como você compartilhou da questão financeira, né, da questão do acesso, mas ainda vejo pessoas com questão também de estarem envergonhadas, de terem dificuldade de se despir, de passar pelo exame, depois vou ter que fazer a ultrassonografia em outro médico, em outro...
Ainda tem disso, né? Infelizmente. Infelizmente tem muitas mulheres que têm vergonha de fazer o preventivo em si. Sim. Elas não se preocupam com a transvaginal, mas elas têm vergonha de sentar na mesa ginecológica para colher o preventivo. Mesmo se for mulher. Sim. Elas têm vergonha. E é um exame que eu não entendo, porque é um exame que é colhido em um minuto. É verdade, é muito rápido, né, doutora? É uma coisa rápida. Só que, assim, infelizmente, né, elas vão fazer preventivo, aí dói, machuca, sangra e pronto. Aí fica com trauma. Não vai mais. Não vai mais. Doutora, quando você olha para o futuro, como que você imagina que a gente vai lidar com essa era da IA, da tecnologia, na medicina, na questão ginecológica? Como vai ajudar? Vai dar, de repente, para daqui a um tempo, talvez ler um exame, ou ter alguma ferramenta que ajude? Você tem alguma noção disso, doutora? Como é que vai ser isso? Então, a fase do IA eu acho muito importante, né? Mas nada como olho no olho. Eu também acho isso. Nada como olho no olho, entendeu? Nada como o atendimento humanizado. Até porque uma máquina não vai conseguir colher um preventivo, né? E máquina é máquina, nada contra, só a favor do futuro, né? A medicina cada vez tem... Estamos no futuro, né? Falando de podcast, estamos fazendo o futuro. Isso, estamos no futuro, né? A internet está aí para fazer essa conexão com a gente, mas nada como o atendimento humano. Nada como ser humano, igual a música do Zeca Pagodinho. Sim, concordo muito, doutora. Eu acho que nada substitui o olho no olho, o conversar, o tocar, entendeu? E, doutora, eu ainda acredito que a gente avançando na tecnologia, a gente vai ficar mais carente ainda dos seres humanos. Sim. De humanos, de humanos que tenham atendimentos humanizados, sabe? Não de humanos que atendam como robô, que muita gente atende como se fosse um robô, atende na vida, né? Você pode ver, eu estava vendo outro dia uma pesquisa sobre internet, sobre celular, né? Quando você entra no consultório, ninguém mais conversa, é todo mundo no celular. Você entra em alguma repartição, Verdade. Ninguém mais conversa. É tudo no celular. Tem famílias que em casa, eles não conversam entre si. O filho está no quarto, no joguinho ou no celular, o marido está no celular, a esposa está no celular. Não tem mais esse convívio, não tem a conexão, não tem conversa, né? Então, assim, o futuro é muito bom, né? Mas... A gente vai ter que aprender a se humanizar mais. Eu tenho talvez essa teoria da conspiração na minha cabeça, que a gente precisa se humanizar mais para lidar com esse futuro. Sermos mais humanos. Sermos mais humanos, né? Não sou contra. A gente não pode ser contra a tecnologia, contra o avanço tecnológico, que é muito bom em qualquer área, em qualquer profissão. Mas nós não podemos esquecer o sangue, né? Correndo nas veias. Então, assim, isso a gente não pode esquecer. E não tem como substituir, né? Não. Doutora, me conta por que podcast? Por que começou... A doutora, ela é host de podcast, tá? Ela também tem um podcast dela, inclusive ela vai gravar um episódio aqui. Eu queria saber por que você começou nesse rolê doido de podcast, que eu amei. Então, eu falo que eu tô numa fase da minha vida que eu até comentei com você antes de iniciarmos o podcast, que eu me jogo, né? E gosto de fazer dança, faço minha atividade física, aconselho dança para todo mundo. Desde que eu comecei a fazer dança, eu aconselho dança para todo mundo, que eu acho que você vira outra pessoa, né? E eu fui convidada para ter esse podcast. E eu falei, é um mundo novo para mim, mas... E aí você começou. Vamos, e aí eu comecei. E foi para falar de saúde feminina, doutora? Saúde feminina. Tanto e aí você leva as profissionais também da saúde feminina, é isso? Sim. O nome do podcast é Saúde Feminina com a doutora Florisa Macieira. E eu levo amigas, né, médicas, advogadas. Eu levo de todas as áreas. Eu falo sobre saúde, espiritualidade, mente. Eu quero abraçar todas as áreas. Então você não está só na medicina, não. Você está muito, muito além. Isso, eu falo sobre tudo, entendeu? Eu não quero falar só sobre medicina. A medicina é importante, é muito importante, mas eu falo sobre bem-estar, eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre família, que eu acho que é uma dádiva de Deus, que é muito importante. Então, é um podcast que o foco é a saúde, mas o foco principal é o bem-estar feminino, em todas as áreas. Sim, muito bom. Mente, corpo e espírito. E você
tá gostando dessa experiência de gravar conteúdo assim? Tô gostando muito, é um mundo novo para mim, né? Como eu comentei com você, mas eu tô gostando muito. É uma área da minha vida que eu não sabia, né? E a gente tem que se jogar. É isso. A vida, né? Deus nos deu para a gente se aventurar, né? Se a gente nunca comeu esse biscoito, a gente não vai saber se a gente gosta ou não. Verdade. Né? E eu tô gostando muito. É igual o livro. Eu nunca pensei em escrever nenhum livro e já fui convidada para 2, né? Como coautora. Já aceitou? Já fiz, já. O último lançamento foi na Bienal. Parabéns. Como coautora, né? E agora eu comecei a escrever o meu mesmo. E você vai tratar de que no livro, doutora? Aí eu vou tratar sobre saúde, sobre ginecologia e sobre espiritualidade. E aí vamos ver como vai ser a aceitação. Como que tá ligado na sua visão, tá, doutora? Individual mesmo, a espiritualidade a essa saúde da mulher? Eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que é 100%. 50%, né? Porque 50% é a espiritualidade, 50% é a medicina. As duas têm que andar conectadas, porque a mente que comanda o corpo, né? Então, se você não está bem com a sua mente, o seu corpo não vai estar respondendo. Não vai estar bem. Então, é mente sã, corpo sã. Isso é pura verdade. Então, eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Você tem que ter a sua crença em qualquer coisa, fazer alguma atividade física, fazer alguma atividade que te dê prazer, né? Ler um bom livro, ir no cinema, estar com seu filho, estar com seu esposo, estar em família ou estar com seus amigos, porque não é só a saúde. Para você estar 100% com saúde, você tem que estar com a cabeça boa, com a mente boa. O que hoje dificulta mais as mulheres para ter esse encontro, doutora, da saúde com a espiritualidade, dentro do que você ouve? O dia a dia. O desafio do dia a dia. O dia a dia. Tem mulheres que não têm esse poder de conciliar. Aí eu sempre falo, é só fazer um planner. A minha vida é um planner. Eu começo as minhas atividades 6 horas da manhã e acabo 2 da manhã. Isso todos os dias. Ah, mas como é que você consegue? Se nós temos energia para ir para o trabalho, a mesma energia, até em dobro, a energia em dobro você tem que botar para você ter o seu tempo com você sozinha, o seu tempo com Deus e o seu tempo com a família. É só você dividir. Você faz um plano no horário, como eu te falei. Hoje, o meu dia está corrido, mas graças a Deus, até agora, eu estou cumprindo com todas as minhas metas de hoje. E é um dia depois do outro. Sim, boa, né, doutora. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. O que eu tenho que fazer hoje? 6 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 10 horas. É um dia depois do outro. Dá para fazer tudo. Só que você só tem que se planejar. Porque se a gente acorda de manhã para ir trabalhar todos os dias, porque a gente precisa, a gente tem que acordar também e dividir o nosso tempo em fazer uma coisa prazerosa para a gente, ter tempo para Deus e ter tempo para a família. É só isso. É o dia a dia, essa correria do dia a dia que às vezes, né, desfoca a gente um pouco da espiritualidade. Mas é só você se organizar. Na vida tudo é organização, verdade, né? Verdade, gestão então, mesmo. Isso, é a gestão que você falou. Eu boto o meu dia todo no pleno. Eu tenho minha semana organizada. Obviamente que às vezes ocorre alguma intercorrência, né? Sim. E aí a gente Os planos mudam. Os planos mudam, né? Mas se você organizar, dá para fazer. Ô, doutora, e como é que é palestrar? Como é que é para uma doutora sair um pouco mais do consultório, desse atendimento 1 a 1, e fazer quase que um atendimentão coletivo, assim? Como é que é isso? Muito bom, porque assim, nas palestras eu falo que é uma troca de energia, né? É verdade. Tudo na vida é uma troca de energia. Por exemplo, eu e você, nós estamos trocando energia, né? E uma energia maravilhosa, por sinal. Que bom. E as palestras eu gosto muito porque era um mundo novo também que eu comecei.
e eu posso levar a informação no coletivo, né? Sim. Eu não falo só para uma mulher, eu falo para 100, para 200, entendeu? Então eu posso trocar muita informação e elas também me dão muito feedback, fazem perguntas, fazem comentários. Algumas ficam envergonhadas e falam assim: doutora, a minha amiga mandou perguntar. Isso. Eu fiz uma vez uma palestra numa igreja evangélica. Sim. E antes de começar eu perguntei para a pastora, né? Tem algum assunto que você não quer que eu comente? Porque eu faço a palestra de acordo no ambiente que eu tô. Claro. Ela falou: não, doutora, só vai ter as mulheres, não tem problema. Eu falei pro meu esposo não entrar, o esposo dela, pastor, só vai ter a senhora e as meninas. Eu falei: tá bom. Fiz a minha palestra tranquila. E quando acaba a palestra, eu sempre pergunto, né? Agora vocês querem fazer algumas perguntas? E assim, umas 5 falaram: doutora, a minha amiga. Aí as outras riam. Sim. Doutora, a minha amiga, não sou eu, tá? A minha amiga tá passando. A gente sabe que não é, mas assim, eu acho engraçado. Doutora, dá até pra fazer um quadro, tipo, manda as perguntas das suas amigas. Isso. Não são as suas perguntas, não. Das suas amigas. Manda as perguntas das suas amigas pra gente. Verdade, Adorei. Aí, eu gosto muito de fazer palestra, porque assim, eu consigo fazer o esclarecimento de coisas básicas e também aprendo muito com elas, né? Aprendo o dia a dia, que às vezes eu saio da minha acomodação, né? Eu saio do meu mundo e eu consigo visualizar o que acontece fora da minha caixa, né? Então, você sabe disso, né? Tem coisas que se passam em outros bairros, em outras... Sim. Que você fala assim: gente, não imagino que isso aconteça em 2025. Mas acontece. Acontece. Então, assim, às vezes eu fico um pouco estarrecida com os comentários que eu vejo, né? Mas eu tento ajudar no máximo que eu posso, né? Então, o que eu posso é levar informação. Sim, e eu sempre acredito muito, doutora, que às vezes é uma palavra, é uma frase, é uma coisa que a pessoa realmente não tinha acesso, ela não sabia que isso era ou um ponto de preocupação, ou um olhar para isso, mas quando ela escuta ali de um profissional empático, um profissional preocupado, um profissional que está doando algo ali de tempo, de energia, dessa troca, fala: caramba, acho que eu tenho que ir no médico. Ou caramba, acho que eu tenho que tomar isso aqui. Ou caramba, né, tá faltando isso aqui para mim. Acho que isso é muito importante. Porque quando você começa a ter conhecimento sobre aquele assunto, começa a surgir as dúvidas. E é nas dúvidas que a gente vai se aprofundando. Agora, se você não sabe nada... Você nem sabe que não sabe. Isso. Né, doutora? Você nem sabe que não sabe. Então, assim, quando a gente começa a ter conhecimento de algum assunto, a gente vai querer o quê? Se aprofundar. Verdade. A cada dia mais se aprofundar. Então, se as mulheres não têm o conhecimento do básico, elas não sabem que não sabem, entendeu? Então, doutora, a gente falou da palestra e eu vou querer voltar para o podcast. Qual foi o episódio que mais marcou lá, dessa troca, desse momento de podcast? Do podcast? Foi uma amiga minha que é endócrino, né? Que ela falou exatamente isso, né? Ela gosta de levar o conhecimento para as pessoas, para os pacientes. Então, por um acaso é minha amiga, né? Mas foi uma troca muito boa nesse dia que eu fiz com ela, porque nós falamos a mesma língua, embora ela seja endócrino e eu ginecologista, mas foi um feedback muito bom, porque eu iniciava uma frase, ela completava e foi uma coisa muito boa. Foi um bate-bola, foi fluindo, foi fluido. Isso, o podcast fluiu. Quando nós fomos ver, já tinha mais de 1 hora de podcast. E o que você pensa para o futuro com o podcast? Tu quer fazer quantos episódios? Quer levar quantas pessoas? O que você está pensando? Qual o plano para isso? O que Deus me mandar, me ordenar, o céu é o limite. Então, a comunicação para você é muito tranquila. No podcast, na palestra, é muito tranquila. Você domina a comunicação. Não domino igual você, né? Tento dominar, né? Tento não ficar muito nervosa, tento dar essa troca, né? Sim. Porque quando eu sempre encaro como se eu estivesse conversando, igual agora, né? Na minha cabeça eu tô conversando com você, que a gente está, na verdade, né? Só que estamos sendo gravadas. Sim. Então, na minha cabeça é uma conversa, só que quando eu tô nas palestras, né? Não é uma conversa só eu e outra pessoa, sou eu e
eu chamo de amigas, né? E todas as amigas e os amigos. O podcast, mesma coisa. Eu sinto que é uma conversa. Você já recebeu algum feedback com relação ao podcast, doutora? Já recebi. Gostei muito. Todos, graças a Deus, até agora, são feedbacks positivos, né? E através desse podcast, né? Depois que eu já tiver muitos gravados, né? Eu quero fazer um evento também, inclusive... Quero ser convidada. Com certeza. Em outubro, né? Eu vou fazer um evento da emissora, né? Mas depois eu vou te passar direitinho. Você já está convidada, Obrigada. né? Vai ser um evento ao vivo, eu e mais as outras apresentadoras dos outros podcasts, e vai ser um evento ao vivo, vai ser muito bacana. Legal. E falando em evento, eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar do evento da Vivian, que você vai palestrar, né, doutora? Isso, É o primeiro congresso de sexualidade. Que a Vivian e a Rose vão fazer aqui em Nova Iguaçu, isso, né? Muito bacana a ideia, muito né? Muito legal. Me senti muito honrada que eu fui convidada pela Vivi e pela Rose, né? Que elas já conhecem o meu trabalho. É tudo conexão, né? Verdade. Como nós estávamos conversando. E aí eu já conheci as duas se juntaram, fizeram esse congresso e me convidaram. Me senti muito honrada e vamos estar juntas. E qual o tema que você vai levar para o congresso, doutora? Vou levar o tema de medicina e sexualidade. Vai ser uma delícia, né? Espero que seja. Vai sim, eu tô muito animada. Acredito que vai ser assim, vai ser uma troca de informação muito importante. As duas são experts no assunto também, né? Tanto a Rose quanto a Vivi. Então vai ser bem legal. Doutora, tem um grande sonho ainda para realizar com relação à medicina, às mulheres, a ginecologia tem ainda um grande sonho? Tenho. Qual? Pode contar ou é aquele que tá guardadinho? Eu tenho alguns, né? Mas um que eu posso contar, que não tem problema nenhum, eu quero montar um serviço gratuito para as mulheres. Um pro bono. Que tenha psicóloga, tenha fisioterapeuta pélvica, eu como ginecologista. E aí Deus vai ajudar. Esse era um sonho da minha mãe também, que ela infelizmente não pôde realizar, mas acho que na vida tudo é etapas, né? Sim. Deus sabe o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Mas o meu sonho é esse. E vai abrir um caminho, né? Isso, é poder levar um serviço gratuito para as mulheres que precisam, né? E informação também. A informação eu já faço através das minhas palestras, do podcast, né? Do podcast, do Instagram, da tua comunicação. Isso já é muita informação. Isso. E é muito bacana isso. E cada vez mais atender mais mulheres no meu consultório. E cada vez mais poder transformar a vida delas, né? Que cada uma realmente consiga acessar a sua melhor fase, sua melhor versão. Seja em que idade for. Isso está até no meu Instagram, isso. Ajudo você a descobrir a sua melhor versão, em qualquer idade. Porque a idade boa é agora. Não tem idade certa. Qual é a idade? A idade é hoje. Não pense no amanhã. E o ontem não tem como nós modificarmos. Então, qual é o tempo certo? É o hoje. Então, eu sempre falo, acordou, é que as pessoas, né, acordam no start. No automático. Mas eu sempre falo isso nas minhas palestras. O primeiro milagre do dia é você acordar, abrir o olho e estar com saúde. Então, agradeça a Deus, independente da sua religião. Qual é o segundo milagre do dia? Você ir dormir com saúde, ir na sua cama e a sua família estar com saúde. Então, agradeça a Deus também. Nesse meio tempo, entre você acordar e dormir, faça alguma coisa produtiva. Coloque a sua melhor roupa, se maqueie, faça o que você gosta, o que você quer fazer. Eu quero começar um curso novo, mas eu estou com 50 anos. E? Eu quero começar uma dança, mas eu estou com 60 anos. E? Não tem idade. Qual a melhor idade? A idade hoje, que você está viva. Agradeça. Muitas pessoas não conseguiram acordar, né? Verdade. Então agradeça que você acordou, que você está com saúde. Se vista do jeito que você gosta, se maqueie, procure fazer um curso novo, procure sempre fazer alguma coisa nova, né? Seja uma boa pessoa, procure sempre a espiritualidade, né? Independente, né, da religião, procure sempre a sua melhor versão.
melhore a sua atividade, melhore a sua alimentação, melhore a sua atividade física para você poder envelhecer bem, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer gratuita, né? Tem dança gratuita, tem atividade gratuita. Se você pode pagar, vá para uma academia, leia um bom livro para você melhorar a sua mente, faça conexões boas, né? Faça amizades boas, preserve as amizades boas que você tem, cuide da sua família, né? E a melhor hora é o hoje, porque o ontem já passou e o amanhã só Deus sabe, né? Então hoje. Doutora, você já deixou várias dicas aqui, vários insights gratuitos, tá? Tipo, começa hoje com o que você tem, da forma que você tem, faz uma atividade física, por favor. Lê um bom livro, né? Cuida da sua mente, cuida da sua família, cuida de você, tira seu tempo. Isso. Faz gestão do seu tempo. Você deu vários insights aqui que não tem como falar assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Não é sobre isso agora. Não. O primeiro passo é sobre fazer alguma coisa para assim, começar. Porque você pode ver bons livros até na internet. Sim. Né? Você pode ler, você pode baixar sem pagar nada, né? Você tem cursos gratuitos na internet que você pode aprender uma língua, você pode aprender filosofia, você pode aprender qualquer assunto, né? Eu quero começar uma faculdade. Veja qual é a faculdade. Hoje tem ProUni, tem FIES, entendeu? Então tem várias coisas que você pode fazer sem gastar dinheiro. O conhecimento ninguém tira seu. Né? Então, assim, eu sei que a realidade de muitas mulheres, né, não é das melhores, a gente sabe disso, mas é o que eu falo, com um pouquinho você chega lá. O problema é o primeiro passo. Eu quero mudar? Então eu quero mudar. Quando eu me descobri hipertensa, no mesmo dia que eu saí do consultório da cardiologista, eu me matriculei na academia e me matriculei na dança e marquei uma nutricionista. A dança de salão, doutora? Eu faço dança do ventre e dança cigana. Que linda! Não acredito! Que maravilhosa! Eu crente, olha como é que a gente faz. Eu crente que era uma dancinha de salão que você estava para dois para lá, dois para cá. Não, duvido. Eu já fiz dança de salão, mas eu não consegui por causa do meu tempo. Não, eu tô amando esse aqui. Mas a dança cigana e a dança do ventre tá no meu coração. Doutora, que maravilhosa! A dança do ventre, não acredito. Recomendo para quem gosta. É coisa linda demais. Eu gosto muito, sou apaixonada, né? A minha professora sabe. E assim, não largo. É um horário que eu tô ali, é um horário meu. Meu esposo sabe que é um horário meu e pronto. E eu penso, doutora, que, não sei se você vai concordar, mas quando a gente tira um tempo também de fazer algo que a gente goste, é como se a gente calasse um pouco toda essa bagunça que a gente vive. Eu digo bagunça de correria, de dar conta de muitas coisas, de filho, de família, de trabalho, de tarefas, de gestão. Nós mulheres damos conta de muita coisa. Mas não tem como dizer que não dá. É que eu costumo brincar com as minhas pacientes, que eu falo que nós mulheres somos igual ao polvo, né? Várias mãos. Só que se a base não tiver boa, as mãos não vão funcionar. Então, nós somos mães, esposas, irmãs, filhas, amigas. Só que se a base não tiver boa, se nós não tivermos bem conosco mesmo, não funciona. Então, para eu ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa irmã, uma boa filha, a Florisa tem que estar bem com ela mesma. Então, a Florisa tira alguns horários do dia para cuidar dela. Então, eu leio um bom livro, eu cuido da minha espiritualidade, eu vou para a dança, vou para a academia, porque eu tenho que ir, mas não gosto tanto quanto a dança, mas faço porque eu sei que é o meu bem-estar para o futuro. Tento ter bons amigos ao redor, né? E qualquer mulher tem que fazer isso. Já é uma chave para uma boa saúde, né, doutora? Sim. Os exames em dia e fazer essas coisas gratuitas, de alguma forma, algumas são gratuitas? Procurar, por exemplo, mudar a sua alimentação, né? Doutora, mas eu não tenho dinheiro para comprar certos alimentos. Não tem problema. Você só tem que mudar um pouco o seu prato. É só isso. Você pode continuar comendo seu arroz, seu feijão, você só vai modificar um pouco algumas coisas. E vai desembalar menos, né? Depois que eu ouvi essa frase, eu guardei, eu gravei. Isso. Desembala menos. Isso mesmo. Desembala menos e faz mais, né?
Então, assim, é comer menos embutidos, menos biscoito recheado, batata frita é muito bom? É muito bom, também adoro. Não tô falando que, eu sou que não é gostoso. Que não é gostoso. Não, ia estar sendo hipócrita. Verdade. Eu adoro um bom hambúrguer artesanal, com bastante molho, batata frita, gosto. Como todo dia? Não. Como de vez em quando. A minha semana é as minhas marmitas, né? Com comida saudável, com legumes, com verdura, bastante água. São coisas simples. Sim. Não precisa... É alimentação sem glúten, né? Sim, São coisas que tudo isso você encontra na feira. Doutora, uma pergunta muito importante de hoje. Por que Floriza, você sabe? Sei, era o nome da minha avó por parte de pai. E aí, quando minha mãe engravidou, o meu pai falou que se fosse mulher, ele ia botar o nome da mãe dele, Floriza. E qual o significado? O significado é flor. Tem um significado arábico que eu não lembro de cabeça, mas o meu nome é por causa da minha avó por parte de mãe. Desculpa, por parte de pai. E é um nome lindo, né? Floriza, é diferente. Seus clientes sabem falar? Sabe. E acho que não sabe, que são mais dóceis, chama de Flor, que fica mais fácil. Adorei. Doutora Flor, que é mais fácil. Flor. Doutora, muito obrigada por esse momento, né, pelo esse tempo de qualidade. Para mim foi um tempo de muita qualidade. Eu que agradeço, gostei muito. Que bom. Quantas vezes você me convidar, estarei aqui. Oh, que delícia. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres. Eu sei que você já deixou várias, mas se você puder olhar para a câmera e deixar uma mensagem não só para as suas pacientes, mas para todas as mulheres que a gente puder alcançar. Sim. Então, minhas amigas, o recado que eu posso deixar para vocês é: cuidem de vocês. Não só da sua família. Tirem um tempo para você se conectar com Deus, para você começar uma atividade física, mudar a sua alimentação, para você cuidar do seu envelhecimento. E não deixe ninguém falar que você não consegue, que você não é capaz, né? Você é capaz, você consegue, você é mulher, então o seu limite é o céu. Então, qualquer coisa que você queira fazer, crie coragem e comece. A única pessoa que pode falar não é Deus, e Ele não vai fazer isso com você. Então, não deixe de ninguém diminuir você. Não fique no relacionamento abusivo. Crie todo dia a sua melhor versão. Todo dia a sua melhor versão. Esse é o recado que eu quero deixar aqui, tá bom? Doutora, muito obrigada. Que bate-papo incrível. Eu adorei. A gente pincelou um pouquinho da carreira, da história, da menopausa, né, das funções. Falamos de podcast, falamos de palestra. Estou muito grata por esse momento aqui. Eu me sinto muito honrada pelo convite, de verdade. Gostei muito, achei uma troca de energia muito boa. E eu acho que vai ser um podcast que as pessoas vão te dar um feedback muito bom. Depois você me fala. Eu vou falar. Doutora, eu desejo que você impacte muitas vidas, muitas mulheres, que você alcance muitas mulheres. Penso que toda vez... Falo muito isso no meu podcast quando estou com outras mulheres. Quando a gente impacta uma mulher de uma forma, a gente impacta várias gerações dessa mulher. E quando uma mulher se cura, se cuida, se fortalece, seja qualquer cura, em qualquer nível, né? Ela está curando a ela e está curando as mulheres que vêm depois dela. Não estou falando nada de religiosidade, estou falando de uma cura mesmo de... É a cura psicológica, a cura interna, né? Nós não estamos falando de espiritualidade. Você se curar é você achar a sua melhor versão. Você se curar psicologicamente. É isso. Como você faz? Cada uma tem um método, um jeito, né? Mas se cure internamente, né? Trate os seus traumas internos. E a partir do momento que essa mulher consegue, ela consegue fazer conexões com outras. Ela consegue curar ao redor. É uma coisa muito bonita, porque uma mulher se cura... Quando uma mulher se cura, 5 ao redor se curam também. E isso é a conexão do bem que cada uma de nós, eu, você, todas que estão nos ouvindo, pode fazer e deve fazer. E deve. E muito obrigada. Obrigada por falar isso aqui, por compartilhar, por estar vindo cumprir o seu chamado na Terra. Assim, você tem um chamado, você sabe, né? Todos nós temos, né? E é muito bom quando a gente descobre, né? Sim. Acho isso muito interessante. Eu acho também que você impacte muitas mulheres, muitas vidas. Dentro do consultório, com as famílias e nas palestras e nos podcasts. Que sua mensagem mesmo de um cuidado chegue para muita gente. Para a gente realmente criar
nós somos um pilar muito grande dessa sociedade, né? Então, sim, que a gente crie mulheres saudáveis. Não quero mais só essa geração de mulheres guerreiras e cansadas e... Sabe? Que tava todo mundo achando que tava bom assim. Não, a gente quer uma geração de mulheres curadas, mulheres leves, nós felizes. Somos guerreiras, né? De verdade. Isso vem através dos séculos, mas nós somos divinas, né? Porque o único ser humano que tem capacidade de gerar outro ser humano somos nós, as mulheres. Então, se todas pensarem assim, poxa, eu sou um ser humano divino, porque eu sou a única pessoa que sou capaz de gerar uma outra vida. E cada mulher é única. Eu sou única porque só tem eu, você é única porque só tem você. Cada uma de nós somos únicas. Então, se todas nós pensarmos assim, a gente consegue se curar de todos os traumas, a gente consegue se curar de um relacionamento abusivo, a gente consegue mudar a nossa vida. Umas mais fáceis, outras com percalços, outras mais ainda, porque cada uma sabe a vida que tem, a dificuldade que passa. Sim. Mas se cada mulher botar na cabeça que é um ser humano único, um ser humano divino, nada barra. Doutora, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu quero agradecer você que esteve acompanhando aí com a gente. Um beijo grande, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu vou deixar as redes sociais da doutora Floriza aqui para você acompanhar. Compartilhe esse conteúdo com alguém. Eu espero que você comente aí se você está se cuidando, se você está acompanhando seu corpo, sua mente, seu espírito. E se tiver alguma pergunta, manda pra gente, tá bom? Um beijo. A gente tá aqui direto do Movie Studios, entregando conteúdo de muito valor. Com a doutora mais linda que eu já vi. Um beijo. Doutora, obrigada, tá? Obrigada você, Rafa. Eu amei, foi uma delícia. Eu também.